Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Wise Than Guild. Eu me chamo Pedro e hoje vamos tratar de um assunto bem filosófico, mas que se liga com a filosofia da linguagem. Olha só que interessante, no Gênesis está escrito que Adão recebeu um trabalho. Esse trabalho é dê um nome às coisas. É uma coisa interessante, como assim dar um nome? Moisés pergunta o nome de Deus em Êxodo e Deus responde: Eu sou aquele que é, aquele que sou. Então, ou alguns, os judeus gostam de traduzir essa frase por eu serei aquilo que serei, como uma promessa. Então, esse é o que é não só definir a si mesmo, mas também uma promessa. E olha que interessante que na filosofia tudo começa com o ser, aquilo que é. Então esse verbo é, ser, o verbo ser, composto por três letras, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ser. Este ser, em português são três letras, né? Em inglês já são to be, já são outras. Quis fazer uma brincadeira aqui, mas o fato é que ser é o início de tudo. Nós dissemos em um vídeo anterior falando sobre a relação entre ciência e fé, em que a ciência e o conhecimento são um ato de fé naquilo que existe. Sem a fé, não tem como nem acreditar que a realidade existe e que o conhecimento pode ser alcançado. Então, uma vez que se tem fé na realidade, que se acredita no ser, se começa uma representação na linguagem do princípio do ser das coisas. Se as coisas são, essa essência que é este ser precisa ter uma essência. E essa essência recebe um nome, segundo a sua natureza. Então, cadeira é cadeira, mesa é mesa, garfo é garfo. Porque garfo, cadeira e mesa são seres diferentes, têm essências diferentes, e conforme a natureza e a finalidade ditada por essa natureza dessas coisas, elas recebem uma representação, um símbolo que se conecta com elas. A linguagem é um símbolo, a linguagem é simbólica, ela não significa nada em si mesma. Então, se eu falo, por exemplo, cadeira, ou se eu falo chair, ou sei lá, em qualquer outro idioma, a palavra cadeira, a palavra em si não significa nada. Ela precisa estar ligada a algo que existe. E aí a gente pode se referir a coisas mais específicas. Então, por exemplo, eu tenho a caneta aqui. Uma coisa é eu dizer caneta, outra coisa é eu dizer esta caneta. Então, eu adicionando a palavra na frase esta, estou me referindo mais especificamente, estou direcionando vocês através da palavra para uma realidade mais específica. Então, não é a caneta, é esta caneta. Então, não pode ser outra. Então, uma coisa é essa caneta e essa caneta. São canetas diferentes. Uma coisa é a caneta, enfim, com a tampa preta, e a caneta com corpo metálico. Então, usando essas coisas nos símbolos, na linguagem, eu posso apontar também de uma maneira mais específica para a realidade. E olha que interessante, Adão tinha ciência infusa. Então, se ele deu nome às coisas, é porque ele conhecia a natureza de cada coisa. E ao conhecer a essência, a natureza de cada coisa, ele deu um nome apropriado para cada coisa. Então, era muito mais preciso. Por isso que quando nós começamos a estudar linguagem, a primeira coisa que aprendemos é o substantivo na escola. E fora da escola, quando somos crianças, a primeira coisa que aprendemos com os nossos pais são o nome das coisas. Porque o nome se refere a uma realidade, se refere a um sujeito, a um objeto que existe de fato. Então aprendemos isso de uma forma um pouco universal. Então, segundo o gênero e a espécie, que são mais amplos. Então, por exemplo, gênero e espécie. Caneta. Pode ser qualquer caneta. Seja do gênero caneta, pode ser qualquer caneta. Mas se eu quero apontar para um único ente singular que existe, daquela espécie,
Eu posso ser mais específico. Então, em vez de falar caneta, eu falo esta caneta. Esta aqui, ó. Esta caneta. Então, olha só que interessante. Adão deu nome às coisas. A pergunta que eu te faço é: você, na sua vida, está dando nome às coisas? Está ligando, de fato, o seu símbolo, a realidade, às coisas? Ou as palavras não significam nada, é apenas um jogo retórico de palavras e frases que você vai cuspindo para os outros? Porque as doutrinas filosóficas que se afastam da transcendência são assim. Não são buscar soluções para uma pergunta, buscar respostas que vão acabar gerando mais outras perguntas. Pelo contrário, são teorias, são fala-fala que não leva a lugar nenhum, são palavras jogadas ao vento. Então, a palavra enquanto símbolo, se não estiver atrelada a algo que existe, ela não tem valor nenhum. Ela não te dá um caminho, ela não te conduz para a realidade. Isso se aplica à palavra de Deus. Quando diz que a palavra de Deus é santa, é porque a palavra dele te conduz, te remete a um caminho de realidade, a uma realidade que por vezes não é humana, é uma realidade divina. Então a filosofia vem questionar isso. Você escutar as palavras que te conduzem a determinadas realidades e saber andar por essas realidades através das palavras que você diz. No nosso blog que está aqui atrás, sabedoriaclub.com, tem um artigo falando sobre o poder das palavras. É o famoso teste do arroz que foi feito em que era dito algumas palavras para esse arroz e palavras negativas faziam ele apodrecer. Palavras boas faziam o arroz fermentar. Olha que coisa! Então as palavras têm esse poder porque elas estão vinculadas com uma determinada realidade. E a partir do seu emissor, ela sai com uma determinada carga de intenção. E ela vibra com essa carga de intenção. Aqui eu não estou falando de coisa esotérica, não. Estou falando de fenômeno físico mesmo. Até o meu modo de falar aqui no vídeo, ele transmite uma intenção. Essa linguagem não verbal, ela te transmite uma informação. Uma informação que você sabe captar, pode não saber expressar em palavras, explicitar, mas aqui atrás ela acaba ficando. Então, para quem quiser dar uma olhadinha no que nós escrevemos, para quem não quiser, tudo bem também. O brasileiro, aos pouquinhos, vai começando a ler mais coisa. O fato é que esse teste aí foi refeito por brasileiros e o efeito aconteceu mesmo. Palavras ruins estragavam o arroz, palavras boas faziam ele fermentar. Procurem na internet também que vocês irão achar no experimento brasileiro. Claro que nós pegamos a versão original aqui, fomos atrás também enfim, tinha umas certas palavras que você dizia e aí você congelava a água. E aí a água formava um determinado tipo de cristal. E foi testado também com música isso aí. Nós fomos atrás dessas imagens do experimento original, colocamos também nesse nosso artigo as imagens com as legendas em português. Então, fica aqui a reflexão. Você tem dado nome direito às coisas? Como está a verdade? Está conduzindo a sua razão? A sua crença está se configurando com a verdade? Ou você está se configurando aqui conforme teorias que você tem escutado por aí na internet? Então, fica aí a reflexão. Que a nossa crença siga a verdade, o Espírito da verdade, que a verdade ilumine a nossa inteligência, fortaleça a nossa vontade e faça com que nós amemos aquilo que é belo. Faça aguçar a nossa sensibilidade para aquilo que é belo. Bom, fica aí a reflexão de hoje e nos vemos numa próxima.